Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal. Neste vídeo vamos falar sobre jogador que vai sair do Grêmio, grande reforço, sondagens por zagueiros, novidades sobre Rodrigo Caio e, claro, a vitória do Grêmio contra o Atlético Paranaense, que é fundamental, pontos importantíssimos para o Grêmio na tabela do Brasileirão. É tudo isso, em nome de KTO.com, depois da vinheta. Maravilha, pessoal, já na arrancada do vídeo, peço que deixem o like, fundamental para o conteúdo ser entregue aqui no YouTube a mais gremistas, então like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, vamos agora à marca dos 30 mil inscritos aqui no YouTube, também ative as notificações para sempre ser avisado sobre novos conteúdos e deixe a tua opinião sobre todos os temas aqui nos comentários. Primeiro, vitória do Grêmio, e isso era o mais importante, mas foi além da vitória. Os 3 pontos do Grêmio são fundamentais na tabela, porque o Grêmio havia voltado pelos resultados paralelos no sábado para a zona de rebaixamento. Sai novamente, começa a abrir uma distância, mas mais do que isso, a confiança que o Grêmio ganha com essa sequência sem derrotas. Se antes parecia que perdendo um jogo atrás do outro, de fato o Grêmio caminhava para a Série B, agora dá uma ideia muito clara de que o Grêmio sequer brigará até o final do campeonato nesta condição, de que o Grêmio vai olhar para coisas melhores. Sabemos, por exemplo, que o Campeonato Brasileiro oferece várias vagas para Libertadores. Claro que muitas de forma indireta. Dificilmente o Grêmio conseguirá uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores do ano que vem através do Brasileirão. Mas se continuar nessa toada de melhora, quem sabe uma vaga indireta ou uma vaga na Sul-Americana. E também, obviamente, dando uma atenção maior, com mais tranquilidade e confiança para as outras competições. Aquilo que o Grêmio valoriza desde sempre, que está também na Copa do Brasil e na Libertadores, e mais uma vez na coletiva após o jogo, Renato salientou isso. O treinador explicou a sua estratégia, que foi um pouco criticada por alguns, elogiada por outros. O fato é que, certa ou não, ela deu certo. Renato priorizou a Copa do Brasil, empatou fora de casa, um bom resultado, ruim talvez pelas circunstâncias, que teve um jogador a mais, etc., mas um bom resultado. E aí, com reservas, arriscando perder o jogo, o Grêmio ganhou. O Renato disse, os atletas estavam desgastados, uma hora eu tinha que preservar, melhor perder por um jogo do que perder por mais tempo, pois o Grêmio venceu. E Renato disse, vencemos muito porque esses jogadores estavam ou não estavam desgastados, estavam tranquilos, vinham de um tempo apenas de treinamento e não conseguiram dar tudo de si, algo que talvez os titulares não conseguissem. Ele justificou também a preservação por conta do gramado sintético, que a gente sabe na Arena da Baixada é bem diferente dos outros gramados, principalmente, óbvio, daqueles que têm grama natural. O Grêmio venceu mais uma vez o Atlético Paranaense com reservas na Arena da Baixada. Havia sido ano passado também, com gol do Cuiabano e do Bruno Vini. Desta vez, Gustavo Martins e Monsalve. Eu quero falar sobre esses dois jogadores. O grande reforço, sem dúvida, Monsalve. Ele jogou muito bem, se torna um jogador fundamental desse elenco do Grêmio. Renato destacou, tem muita qualidade, é inteligente, veio para uma posição que a gente praticamente só tinha o Cristaldo e isso me chamou a atenção, porque o Grêmio tem o Natan Pescador também. Alguém vai dizer, mas esse não dá para contar. Posso até concordar, mas o Renato está utilizando e muito. E a gente tem que dizer também que o Natan melhorou, ele vem apresentando um futebol um pouco melhor do que em outrora. O fato é que o Monsalve acrescenta muito e esse ponto precisa ser comemorado pelo Grêmio e pela sua torcida. Uma contratação fundamental. E o Renato até contou um bastidor. Ele disse assim, olha, lá naquele momento de dificuldade que eu chamei o Jeromel e o Kahneman, que a gente deu as mãos, fizemos aquela foto, era o momento para passar com nós vencedores uma tranquilidade ao torcedor do Grêmio de que a gente sabia que tinha condições, que a gente confiava nesse elenco e que a gente sairia dessa situação. E ele seguiu contando bastidores dizendo assim, eu pedia lá atrás, é claro que eu não ia expor na imprensa, mas eu pedia, eu conversava muito com a direção, querendo reforços, e eles me entregaram. O Renato disse estar satisfeito com os jogadores que recebeu, as contratações que foram feitas, e sem dúvida alguma o Monsalve é uma delas. O Renato disse, ele precisava de ritmo de jogo, por isso eu não tinha colocado antes. Ele precisou ser substituído também por isso, ele vai ganhando isso aos poucos, mas é um jogador que vai crescer muito. Monsalve, uma grande notícia, um grande reforço para o Grêmio. Renato elogiou a arbitragem mais uma vez. É importante falar sobre a arbitragem porque quarta-feira o Grêmio tem o Corinthians em duelo decisivo pela Copa do Brasil e sempre é preocupante falar de arbitragem em jogos contra Corinthians e Flamengo, principalmente.
Renato agradeceu o torcedor, disse que foi fundamental o apoio em todo esse período de dificuldade. O fato é que agora o Grêmio ganha muita confiança para olhar para frente, para valorizar a Copa do Brasil e a Libertadores e sair de uma vez por todas dessa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Novidade envolvendo Rodrigo Caio. O negócio é o seguinte, o Renato disse que ele sofreu um desgaste muscular, dentro daquilo que a gente trouxe aqui, que ele precisava se reabilitar, ele teve dores musculares, precisava se reabilitar fisicamente, estava com algum problema de articulação, mas a notícia, a novidade aqui é que ele vai se juntar a esse grupo de jogadores para os próximos jogos do Grêmio, então o Rodrigo Caio deixará de ser desfalque, será a opção do Renato já para os próximos enfrentamentos, possivelmente já para o jogo da quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Sondagens por zagueiros. Gustavo Martins e Natan Felipe. A zaga titular foi elogiada pelo Renato, disse que sempre conversa muito com eles para corrigir alguns pontos, mas que confia muito nesta dupla. O futebol português está muito forte querendo Gustavo Martins, ainda não apresentou, pelo que tem de informação, uma nova proposta, mas sinaliza cada vez mais que fará. Alguns clubes, entre eles o Santa Clara, outros clubes de lá também. Pode então chegar algo oficial pelo Gustavo Martins. E o Natan Felipe, alguns clubes do futebol brasileiro, principalmente, em algum momento até o Juventude chegou a se interessar. Esses clubes eles observam que o Grêmio tem vários zagueiros e que o Natan Felipe está lá no fim da fila. Então quiseram contratar ele, mostrar interesse aí pelo empréstimo, e o Grêmio disse não, e o próprio Natan Felipe não tem desejo de sair, ele entende que está ganhando oportunidades e que ganhará cada vez mais e que é um processo que ele está passando dentro do Grêmio. Então, interesse aí pelos dois zagueiros que atuaram, Gustavo Martins e também o Natan Felipe. Quero falar com você sobre o jogador que vai sair do Grêmio, mas antes, KTO.com, lugar certo para tu se divertir apostando nas probabilidades, no teu conhecimento de futebol, no Campeonato Brasileiro, nos campeonatos pelo mundo, pela Europa, em outros esportes também, por exemplo, as Olimpíadas. Deixa lá o teu palpite sempre para se divertir com o dinheiro que está sobrando, que não vai te fazer falta. Então brinque com responsabilidade. No teu primeiro depósito tu ganha 20% de free bet utilizando o cupom Soares. É para maiores de 18 anos, KTO.com. Gente, tem um jogador que vai sair do Grêmio no final do ano e é o Fábio, lateral direito, que acho que foi bem, né, no jogo contra o Atlético Paranaense. Aliás, o Fábio melhorou muito no início da chegada dele no Grêmio, até talvez por uma readaptação ao futebol brasileiro ele teve algumas dificuldades. Foi muito bem quando colocado de lateral esquerdo. O Fábio fez até uma publicação nas redes sociais dizendo tá acabando, tá acabando. O Fábio vai sair do Grêmio. Não é agora, é no final do ano. Ele deve se aposentar. A ideia dele neste momento é se aposentar. Bom, se o Fábio pode mudar de ideia até o final do ano, bom, futebol a gente sabe como é muito difícil cravar as coisas no futebol, porque às vezes mudam de ideia, a gente sabe como as coisas funcionam. O fato é que hoje a ideia do Fábio é se aposentar no final do ano. O contrato dele com o Grêmio é até dezembro, as próprias pessoas do Grêmio hoje não manifestam interesse em renovar por um tempo maior, até pela idade do Fábio, etc. Mas é um jogador que o Grêmio valoriza muito ter contratado, acha que ele deu certo, que ele está dando certo, que ele acrescenta muito com a sua experiência, que é um jogador versátil, é um lateral ofensivo, que, como eu disse, joga bem também na esquerda, mas ele não vai ficar, ele vai se aposentar no final do ano. Essa é a ideia de momento e que deve se confirmar no final da temporada, então o Fábio vai sair do Grêmio. Outras saídas podem acontecer no final do ano? Podem, a gente vai conversar sobre isso agora a partir dessa reta final de ano. Tem vários jogadores com contrato por terminar, mas esse já está definindo que vai sair do Grêmio para encerrar a carreira. Tá aí a notícia para vocês em primeira mão do Fábio, que não permanece para o ano que vem, vai sair do tricolor. Quero comentário de vocês sobre todos os temas, sobre aquilo que tu quiser aqui nos comentários. Também deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, KTO.com. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.